Se você ainda não sabe como adaptar seu evento para o digital, a gente quer te ajudar, tá? O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com seu conteúdo. É por isso que hoje estamos aqui com a TD Web Conference, que tem mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e é conhecido como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Manda um e-mail para contato@transformaçãodigital.com para a gente melhorar os seus resultados. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas mais de 80 conversas aí com os executivos que a gente está chamando. E a conversa de agora é com o Diego Barreto, CFO do iFood. Antes de tudo, obrigado por participar, Diego. Muito obrigado, o prazer é meu. Isso aí. Bom, quem quiser continuar essa conversa mesmo depois do vídeo acabar, nossos links dos LinkedIn estão aqui do lado. Tem o chat também, pode deixar perguntas. E tem também o canal do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre dando mais dicas para vocês sobre transformação digital e é tudo gratuito. Bom, a conversa de agora é o seguinte. iFood é uma empresa super moderna, é nova, já nasceu digital e trabalha no que a gente chama de economia 4.0, né? Então a gente vai entender um pouquinho desse conceito e como que a gente pode tirar proveito também das coisas que o iFood faz hoje e que acabam sendo bastante interessantes, principalmente para empresas que ainda estão querendo evoluir nesse processo do digital, né? Mas para todo mundo ficar na mesma página, vamos conceituar. O que é a economia 4.0, Diego? Vamos lá, a economia 4.0 é aquela economia que te permite escalar via tecnologia, via digitalização de processos e, ao mesmo tempo, você ter uma sobreposição de ideias e desenvolvimento sobre capital. Ou seja, volta 30 anos no tempo, 20 anos no tempo, quem que construía grandes empresas no Brasil? Quem tinha capital, quem tinha acesso. Seja porque tinha acesso político, porque tinha acesso patrimonial, seja porque tinha uma rede de conexões diferenciada. Hoje não mais isso. Você volta aos últimos 10 anos no tempo no Brasil, você vê grandes empresas que surgiram, empresas com uma altíssima capacidade de escalar via a lógica digital e que não precisam mais do capital necessariamente para começar esse processo. E o que as empresas dessa nova economia estão fazendo para crescer muito mais do que as outras? Assim, o que acontece que a gente está vendo elas voando, né? E triplicando de tamanho. iFood, qual a taxa de crescimento do iFood? O iFood cresce a mais de 100% ao ano por alguns anos. Exato. Então, por que o digital... O digital, na verdade, é um pensamento de abundância, né? Você consegue escalar muito mais rápido, né? É um pouco disso também que acontece. Exato. Eu acho que, assim, filosoficamente, o digital ele é praticamente uma extensão da consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O digital ele não está preso a algumas questões físicas, ou, de novo, voltando à questão anterior, ao capital, que de alguma forma te colocam limitações para você fazer uma ideia realmente acontecer e prosperar. O digital ele permite às pessoas simplesmente pegarem uma ideia e, de forma muito simples, conseguir testar e escalar ela. Vamos pegar um exemplo aqui, a gente tem um produto dentro de casa que a gente dá o nome de iFood Office, que é basicamente a solução que a gente leva para empresas, né? Essa é uma solução que não existia 6 meses atrás. E a gente trouxe algumas pessoas de fora do iFood, que nunca tinham trabalhado com uma solução dessa, até porque ela nem existia no Brasil. Essas pessoas colocaram uma ideia de pé 60 dias depois, e hoje esse é um negócio que cresce praticamente 100% ao mês. De onde vem isso? Vem de uma ideia que é facilmente executada porque a digitalização permite e você escala numa plataforma digital de forma muito rápida. Bom, você citou aí o iFood Office, né? Mas o iFood Office é um dos produtos novos dentro de uma outra área da empresa hoje, que é a iFood Empresas, que está criando várias soluções aí para o mercado corporativo, não é isso? Vamos falar um pouquinho dessa área especificamente, né? E como que ela está evoluindo e sendo criada, assim, a toque de caixa, né? Vamos, eu vou pegar isso em conexão com os pontos iniciais que você levantou. Você vê, o iFood historicamente é uma empresa B2C. Ela é uma empresa que foi moldada e criou um raciocínio olhando para pessoas, para o consumidor. Há cerca de 6 meses atrás, a gente tomou uma decisão de criar uma nova estrutura olhando para o B2B. Por quê? Porque, em última instância, as pessoas passam boa parte do seu tempo dentro do seu trabalho, e dentro do seu trabalho as pessoas pelo menos comem uma vez, no mínimo elas comem uma vez. E aí a gente pensou, como é que a gente leva isso para as empresas? Até então não existia nenhuma solução na América Latina que
tinha esse raciocínio. O que a gente fez? A gente montou um time com 4 pessoas que vieram de fora do iFood. Por que de fora do iFood? Porque a gente quis trazer um raciocínio diferente aqui para dentro. Nada mais do que um conceito de diversidade. Essas 4 pessoas vieram e sozinhas elas colocaram essa ideia de pé, fizeram os primeiros testes dentro do grupo móvel, que é composto por várias empresas, coletaram os resultados, rapidamente ajustaram e levaram isso para o mercado. Então, deixa eu entrar um pouco, por exemplo, mais em alguns resultados que a gente tem visto do iFood Empresas, né? Acho que nessa lógica da digitalização, da escala e de como a gente ajusta produtos para poder conseguir crescer muito rápido, vamos pegar aqui o exemplo do iFood Empresas, que no último mês cresceu 400% versus o mês anterior. Então, veja que assim, é uma dinâmica que ela é realmente incrível. E por que ela é incrível? Porque ela conta, com o lado digital, tecnologia; 2, com o lado digital, o mindset das pessoas que vão ajustando os produtos muito rápido; e 3, com o lado digital, que é o lado comercial, o lado de operação, de conseguir escalar isso geograficamente e em segmentos da economia, em perfis de empresa, de forma muito ágil. E aí, junto com isso, vem um outro ponto que o mundo digital, ele te permite criar muito rápido, né, desenvolver muito rápido, aprender muito rápido e reajustar, né, ou ajustar muito rápido. O que isso significa? Quem trabalha com essa lógica não precisa de contrato de retenção, contrato de 6 meses, contrato de exclusividade, contrato com multa e etc. Então, essa é uma dinâmica muito interessante. Você vê que para uma relação B2B, que historicamente todo mundo faz contratos amarrados, que tem grandes investimentos, na economia digital você faz de uma forma diferente. Pegar um exemplo do iFood Card, que também está dentro desse guarda-chuva do iFood Empresa. O iFood Card, ele nada mais do que uma solução que num cartão físico ou virtual, ele permite uma empresa levar recurso financeiro para ser usado no aplicativo do iFood. Então pensa assim, há um ano atrás, uma pessoa queria bonificar a equipe comercial porque atingiu metas. Hoje, ao invés de você ter que fazer algo ultra físico, ultra demorado, ultra complexo, você basicamente consegue mandar virtualmente essa bonificação como um iFood Card, e essa pessoa, então, tem lá um jantar, tem lá um almoço com a sua esposa, com seus filhos, etc., com seu marido, de uma forma muito mais simples. Por que a gente faz isso muito rápido? Há 6 meses atrás não existia? Porque é digital. Acho que é digital, mas também é questão cultural, né? Mas voltando um pouquinho, quem quiser saber mais sobre o iFood Empresas, tem uma conversa também com a Paula, que é a head do iFood Empresas, que vocês podem acompanhar aqui na programação também. Vamos falar um pouquinho dessa questão cultural, né? Porque assim, beleza, o digital permite que essas coisas aconteçam da forma mais rápida possível, mas você tem que ter a chavinha virada para entender o digital e fazer na velocidade do digital também, né? Sem dúvida. Quando eu falo digital, que fique muito claro para todo mundo que está nos ouvindo. Eu não estou falando digital sob a ótica de ser uma plataforma digital. Mas dentro desse conceito da nova economia, digital significa literalmente tudo, inclusive o teu comportamento. Né? Muitas pessoas, por exemplo, nesse momento de coronavírus, estão descobrindo o Slack, por exemplo. O que é o Slack? O Slack é uma forma avançada, evoluída, ultra atualizada de como as pessoas se relacionam no mundo corporativo. As pessoas que até 6 meses atrás estavam fazendo isso ainda no nível lá do WhatsApp, no nível do e-mail apenas, elas não eram pessoas digitais nesse conceito. Né? O conceito digital é você estar sempre no edge, sempre na fronteira de tudo que te leva ao máximo de eficiência e de escalabilidade. Então é digital sob essa ótica. Uhum. Mas ainda assim tem a questão da tecnologia no meio disso tudo, né? O iFood tem muita inteligência artificial no meio de tudo isso, machine learning. Isso também é importante, né? Como trabalhar isso dentro da empresa, assim, ou como utilizar melhor as tecnologias que estão disponíveis hoje, que estão disponíveis para todo mundo também. O digital também permite isso. Você tocou num ponto importante. Acho que um outro atributo que é relevante nessa discussão da nova economia, ou de empresas realmente digitais, é a questão de dados. Né? O machine learning, a inteligência artificial, ela na verdade, ela é uma extrapolação de um primeiro ponto que é dados. O que a gente trabalha muito bem aqui é, primeiro, ter uma base de dados que ela se fala, ou seja, independente do sistema que gere um output, que gere um dado, ela em última instância esses dados têm uma capacidade de falarem a mesma língua, o que significa terem a mesma taxonomia. Né? Quando você tem todos os dados de uma empresa na mesma taxonomia, você consegue armazenar ele no banco de dados e a partir dali você consegue ter uma ferramenta para trabalhar todo esse banco de dados. Então hoje na empresa a gente tem essa capacidade. A gente hoje não tem diversos sistemas. A gente tem o que nós chamamos aqui de data lake, que é um lago de dados,
onde nós temos uma ferramenta que sobre ele consegue olhar para isso tudo e te permitir trabalhar qualquer coisa. Então, por exemplo, o fato de eu não ter sob minha responsabilidade o time de relacionamento com o cliente, isso não quer dizer que eu não consiga ter acesso instantâneo a 100% dos dados, o que significa que quando eu tomo uma decisão financeira ou estratégica aqui, eu consigo trazer junto essas informações para ter certeza que eu estou tomando decisões que são boas para os clientes também, porque eu consigo simplesmente agregar essas informações. Acima disso, aí a gente tem a discussão de inteligência artificial. Hoje nós temos aqui pessoas, mais de 400, 500 pessoas na empresa que são capacitadas para poder gerar aplicações de inteligência artificial, de machine learning, e permitir, então, que, a partir dos dados gerados, a gente consiga ter processos decisórios como um ser humano tomaria, baseado naquele histórico de dados e, como consequência, conseguir predizer o que vai acontecer a partir daquele histórico. Mas sabe o que eu acho assim, que muita empresa patina nesse momento, que assim, beleza, a tecnologia está aí, às vezes ela tem muito dado, mas ela não sabe muito o que fazer com isso, ou como tirar insight disso aí. A captura do dado tem que ser estruturada também, né? Ela tem que saber por que ela está capturando determinados dados com o objetivo de ter tais respostas ou de comprovar tais hipóteses, talvez. Como que isso acontece no iFood? Assim? Como que vocês buscam as informações necessárias para poder jogar nesse data lake e aí sim tirar insights, sabe? Primeiro, assim, nós temos um time de inteligência artificial que ele é responsável pelos dados da empresa. Né? Ou seja, como ele, em última instância, é o principal usuário, de uma forma mais massiva, ele é responsável por isso. E aí ele criou um conjunto de regras que a empresa inteira segue, e regras leia-se basicamente a forma como os sistemas fazem o input de uma informação e depois fazem o output dela nesse lago de dados que é o data lake. E essas regras são seguidas. Né? Então, o primeiro grande ponto aqui tem a ver, como eu coloquei, com a sistematização, com a taxonomia dos dados. Uma vez que você tem os sistemas fazendo isso, acabou. É como você tem dados aqui na sua cabeça e você consegue sincronizar eles com uma velocidade muito grande. O segundo ponto que é muito importante é cultura. Não adianta você ter um sistema que, em última instância, reúne todas as informações e tem esse data lake, se você não tem cultura, se você não tem todo mundo pensando e raciocinando como se assim fosse. O exemplo simplista que eu quero dar aqui é o seguinte: tente pegar 50 brasileiros e colocar no Japão e pedir para que o Japão continue fazendo tudo como lá é feito. Ou pegue 50 japoneses e traga para o Brasil e peça para que tudo no Brasil continue sendo feito como é feito. Não dá certo. Por quê? Porque essas pessoas têm culturas diferentes. Então você precisa nivelar culturalmente. Para isso a comunicação é muito importante, o exemplo da liderança é muito importante. Todas essas questões precisam fazer com que o comportamento no final seja data-driven. Então, quando você fala sobre ser data-driven, né, numa empresa, o que isso significa? Ter uma base de dados que te permite facilmente trabalhar isso, assim como a sua cabeça faz com que você memoriza, com que você absorve informação. E 2, você ter pessoas se comportando e pensando e agindo numa direção idêntica. Não quer dizer que os comportamentos são idênticos, mas a direção dos comportamentos são idênticos. E aí, quando você une isso, você tem uma outra coisa que encapsula isso tudo, que é o teu modelo de gestão. O modelo de gestão da empresa, ele precisa orientar tanto as decisões que você toma no nível sistêmico, quanto as decisões que você toma no nível cultural, para o mesmo caminho. Caso contrário, essas coisas, mesmo que sejam data-driven, elas podem se perder em angulações diferentes. Exato, e tudo isso está baseado em KPIs também, né? Quais são os KPIs do iFood, assim? Como que vocês medem, ou como que vocês direcionam esse caminho, né, para todo mundo seguir? E volta na coisa da comunicação, né? Porque por mais que vocês tenham os KPIs, tem que falar para todo mundo quais são também, todo mundo está alinhado aí. Exatamente. Então, os KPIs para nós, eles são enxergados sob duas óticas. Uma de uma forma mais geral para a companhia toda, para que a liderança consiga falar com a companhia. Ou seja, você tem um mapa estratégico que tem aqui 20 informações que, em teoria, falam 100% com o desempenho da empresa. E essas 20 informações são conhecidas por toda a companhia, pelas 3.000 pessoas que aqui trabalham, elas são apresentadas mensalmente, discutidas mensalmente. O que está aqui dentro dessas 20 informações? KPIs muito claros. Tudo medido por número. Qualquer coisa consegue ser mensurável por número aqui. O que significa que as pessoas da empresa como um todo entendem isso. Depois, no nível individual, você tem o desdobramento desses 20 KPIs atingindo as pessoas individualmente. Claro, os 20 não necessariamente abrangem uma única pessoa, mas tudo que envolve uma única pessoa, em última instância, tem uma ligação direta com esses 20 KPIs. E aí, no nível da pessoa, esses KPIs também são muito claros para ela e para o seu gestor.
de tal forma que quando a pessoa conhece o dela muito bem e trabalha individualmente muito bem o dela e também conhece o da companhia, essas coisas se falam e aí você consegue ter coerência na comunicação dos KPIs. Legal. Eu queria voltar num ponto, quando a gente estava falando da questão da agilidade, né, e principalmente do caso do iFood Empresas que surgiu aí por conta de toda essa agilidade, falar um pouquinho desse momento, assim, que graças à agilidade do iFood também, vocês conseguiram fazer muitas coisas para resolver problemas urgentes, né? Por exemplo, como tratar os entregadores nesse momento, vocês fizeram várias ações nesse sentido também. Exatamente. Acho que se tem uma coisa que funciona muito bem aqui no iFood, é a nossa capacidade de conseguir de conseguir se adaptar muito rápido, né? Então, a primeira pergunta é, por que a gente tem isso? A primeira coisa é porque a gente tem uma cultura de transparência. Ou seja, as pessoas são estimuladas aqui a falar a verdade. As pessoas são estimuladas aqui para rapidamente conseguirem se organizar e dizer um para o outro o que está acontecendo. A gente não estimula uma cultura que é muito comum nas empresas, que é a cultura do ancore em algo e defenda isso daqui para frente. Pelo contrário, a transparência, ela em última instância, ela exige com que você rapidamente abdique de algo que não está dando certo. Então, se você fez um orçamento que imaginava que fosse te levar do ponto A até o ponto B daquela forma, e você descobre em 30 dias que aquilo não vai te levar, você não tem um estímulo para continuar sustentando isso. Então, esse é o primeiro ponto. A agilidade, ela tem como pressuposto a transparência. Segundo ponto, a gente é muito horizontal. Né? Ou seja, a gente realmente concede o poder na ponta. E eu quero dar um exemplo prático, porque você ouve isso de todas as empresas. Provavelmente, falar qualquer empresa vai falar, não, imagina, a gente é ultra descentralizado, eu deixo as pessoas decidirem. Então, eu vou dar um exemplo. As nossas políticas aqui, elas têm no máximo uma página. Por quê? Porque as nossas políticas, elas regem princípios. A forma de você se comportar e de descer o plano tático de como fazer algo, é você que decide no nível individual. Por exemplo, na minha política de compra, eu não digo assim, vou pegar uma mais fácil que todo mundo vai reconhecer, reembolso do almoço. Eu não digo assim, olha, você pode comer até R$50 num almoço de segunda a sexta que envolva um cliente. Não tem isso. O que tem é assim, você pode efetivamente reembolsar um almoço. Ele tem que estar vinculado a uma questão específica da empresa e que envolva uma outra parte que demande aquela ação sua. Decida a melhor forma de fazer isso. Se vai custar 50 ou 100 reais, isso depende da situação. Se vai acontecer uma vez por semana ou todos os dias, isso depende da sua função. Se vai acontecer no Brasil ou no exterior, isso depende da situação ou sua função novamente. Então, o ponto é, por que eu tento regular isso com a política? Não. Eu te deixo a liberdade de tomar essa decisão. Pô, e se em algum momento eu ver que você exagerou, eu te chamo e digo, acho que isso é um exagero. Você concorda comigo? Concordo. Por favor, não repita. Acabou. Isso é transparência. Isso é trabalhar com princípios, isso te dá agilidade. Por quê? Porque eu não te obrigo a ter que ficar passando por N passos para tomar uma decisão que é muito simples. Ou para executar algo que é muito importante naquele momento. Então, a gente, nessa crise, por exemplo, a gente conseguiu rapidamente fazer algumas mudanças. A primeira delas, nós deixamos um posicionamento de marketing, que era um posicionamento muito alegre, muito feliz, muito para cima, para ser mais sóbrio, porque nós deixamos de ser uma empresa de ultra crescimento, de tecnologia e etc., para ser uma empresa que virou uma utilidade nesse momento. Ele é um bem que ajuda as pessoas a resolverem o problema do distanciamento social. Essa é uma discussão mais sóbria. Eu não posso tratar a forma como eu me comunico como era antes. Então, uma vez que você toma essa decisão principiológica, o resto é com quem está na ponta. Eu não vou ficar aqui aprovando o plano de marketing, se está usando a palavra X ou Y. Eu confio que o meu time tem a capacidade de fazer isso. E se meu time não tiver capacidade, eu dou feedback. E se meu time não tiver capacidade de absorver um feedback? Então aquelas pessoas não são as pessoas ideais. Então eu tenho velocidade. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. O iFood Empresas, ele ganhou uma relevância maior ainda nesse momento. Por quê? Porque as empresas, para ter o relacionamento com os seus colaboradores nesse momento, eles precisam mais ainda de uma relação digital, que antes não era necessária, porque estava todo mundo dentro de um escritório. O que a gente faz com esse time nesse momento? Eu não entro numa discussão de vamos rever o seu planejamento estratégico para os próximos 6 meses, dado o novo cenário do coronavírus. Primeiro, quem consegue desenhar um cenário de coronavírus hoje? Ninguém. É uma notícia nova para todo mundo, está todo mundo entendendo esse processo. Então, o que eu faço? Eu empodero na ponta e digo, me mostre números toda semana, e se esses números estiverem evoluindo bem, continue. Se estiverem evoluindo muito mal, não faz sentido a gente acelerar mais esse processo.
Acabou. É uma discussão que envolve o resultado prático das decisões que estão sendo tomadas a cada semana. Mas é muito difícil essa relação, principalmente para quem já vive no mercado corporativo há muito tempo, de simplesmente deixar a decisão ser tomada na ponta. E do outro lado também, assim, a pessoa que está na ponta, muitas ainda querem querem ser abraçadas, né? Volta na questão da cultura. Mas aí como quebrar esse ponto aí? Eu acho que é a grande dificuldade das empresas. Eu acho que o primeiro é o seguinte, só para fazer um disclaimer muito claro, todas as empresas precisam ser assim? A resposta é não. Assim como o Japão é diferente do Brasil, o Brasil é diferente da Itália, a Itália é diferente da Inglaterra. São culturas, são formas diferentes de você ir do ponto A até o ponto B. Não existe uma forma só correta. Existem várias, essa é a que a gente acredita ser a correta para nós. Então esse é o primeiro disclaimer que é muito importante. O segundo disclaimer é, uma cultura nunca serve para todo mundo. Então, uma pessoa que ama trabalhar aqui, provavelmente não vai amar trabalhar numa empresa tradicional. Uma empresa que ama trabalhar numa empresa tradicional, talvez não ame trabalhar aqui. E qual é o problema disso? Nenhum problema. Né? Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim, e eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. A gente tem que se respeitar. É diferente de gostar. Respeitar é uma outra coisa. Então, a gente respeita as demais culturas, respeita as pessoas que não querem trabalhar aqui, e a gente gosta muito de quem trabalha aqui. Então, esse é um outro ponto. O outro ponto é o seguinte, como isso não é comum no Brasil, a gente tem uma cultura que ela é trabalhada intensamente. Por quê? Porque todo mundo que vem de outras empresas tem uma tendência de não ter este histórico, porque o Brasil não tem majoritariamente empresas nesse formato. Então, o que a gente faz no início? A gente, nas reuniões, nas entrevistas, a gente já, as reuniões no início ou nas entrevistas pré-contratação, a gente trabalha isso de forma muito clara. A gente é muito transparente com isso. Olha, você é uma pessoa que quando diz que não fez algo bom, você diz não fiz algo bom? Sim, não é assim que a gente se comunica aqui. Quando você não fez algo bom, você fez algo ruim. Fale logo o adjetivo correto. Não amenize as coisas, mas fale com educação, fale de uma forma tranquila, fale tendo empatia com quem está te ouvindo. E aí talvez tenha uma outra questão cultural do brasileiro que ele não conseguia ouvir feedback também. Feedback duro, principalmente. Sem dúvida alguma. Eu deixo aqui como recomendação um livro chamado Princípios, ou Principles em inglês, de um escritor que é um profissional do mercado financeiro chamado Ray Dalio. Ray é R-A-Y, Dalio, D-A-L-I-O. Esse livro fala muito bem sobre essa relação e que eu concordo que o brasileiro não está habituado. E por que ele não está habituado? Porque quando você olha para o nosso histórico social, o nosso histórico político, é um histórico de relação de comando e controle. Né? Ou seja, a gente vem lá da colonização, do Império, República do Café com Leite, ditadura militar, uma república pós-redemocratização, mas que é uma república elitista, né? A gente tem tem medo do sobrenome, tem medo de quem tem determinado cargo, etc. Então a gente tem uma relação de comando e controle. Aqui a gente não admite isso. Só que aí tem um ponto importante. Todo mundo vai dizer que não admite isso. Eu não conheço ninguém que vai dizer, não, aqui é a relação de comando e controle, eu vou mandar e você vai obedecer. Ninguém te fala isso. O ponto é que você precisa simbolizar isso na prática. Você precisa deixar isso claro no seu dia a dia. Então, por exemplo, durante essa pandemia, eu estou tendo muitas dificuldades na minha casa. Eu, como pessoa física, que estou aqui lidando com a minha esposa, que também trabalha muito, lidando com 2 filhos que são pequenos e que, portanto, precisam de muito da nossa atenção, e a gente não tendo todo o suporte que está destinado, que poderia ser destinado no dia a dia normal. O que isso significa? Significa que eu estou tendo muita dificuldade de balancear a minha vida pessoal com o meu trabalho. Quando eu tenho as reuniões com o meu time, a primeira coisa que eu falo é isso. Sabe por quê? Porque numa relação, numa empresa que tem uma cultura como a nossa, não existe figura de super-homem e super-mulher. As pessoas têm problemas, as pessoas sofrem, as pessoas passam dificuldades, as pessoas não dão conta de fazer algumas coisas. Então, as dificuldades que eu tenho aqui, eu exteriorizo. Eu mostro a minha vulnerabilidade. No Brasil, do ponto de vista de cultura corporativa, é muito pouco comum você mostrar a sua vulnerabilidade. Você geralmente eu sou o CFO foda, eu sou o CTO super inteligente, não existe isso. Então, a gente explora muito a questão da vulnerabilidade pessoal para mostrar para as pessoas, olha, pode ser transparente comigo, porque eu estou sendo com você, no meu momento mais íntimo, que são as dificuldades que eu tenho dentro da minha casa. Legal. Eu só queria trazer um último ponto aqui para a gente finalizar, que é dos entregadores. Eu sinto que nesse momento aí da pandemia, que a gente está necessitando desses caras,
a relação aí também de comando, controle, de relacionamento no dia a dia mudou também. Cara, eu tô vendo tanta gente dando mais gorjeta para esses caras, vendo eles de outra forma, né? Porque esses são super-heróis hoje no momento, né? Como que vocês estão vendo isso hoje? Dá para ter algum dado, alguma informação a respeito disso, de como que mudou um pouco essa relação aí com eles? Cara, a gente adora falar disso, porque a gente tem uma luta tão hercúlea aqui para poder fazer com que a sociedade enxergue o entregador de uma forma diferente, da forma como ele é na prática. E o que acontece é que, historicamente, a sociedade olha para ele e só lembra do rapaz que, infelizmente, bateu no seu retrovisor, né? Ou do rapaz que passou correndo no corredor de carro. Mas existem milhares, dezenas de milhares de outros entregadores que têm um comportamento perfeito, que são muito trabalhadores, que são muito decentes. A grande maioria deles são pais e mães de famílias que trabalham duro como nós todos aqui trabalhamos. Mas eles não são vistos assim pela sociedade. Esse momento, ele teve uma inversão de valores. As pessoas passaram a ter empatia por essa classe, né? As pessoas passaram a olhar e falar, cara, peraí, esse entregador está trabalhando muito duro, mas ele já trabalhava antes. Pô, esse entregador, ele trouxe 30 comidas aqui esse mês e, 29 vieram boa, uma, atrasou um pouco, deu um probleminha aqui, pô, isso é muito bom, mas ele já fazia isso antes. Só que as pessoas nesse momento estão tendo tempo para olhar com mais empatia isso e se aproximar dessa visão correta do entregador. A gente fica muito feliz com isso. Então, o que a gente fez e o que a gente está vendo os clientes fazerem, né, os consumidores? O que nós fizemos aqui foi um trabalho muito forte de segurança, tanto a segurança do ponto de vista médica, né, da saúde, quanto a segurança do ponto de vista da remuneração. Do ponto de vista médico, a gente, por exemplo, afastou todos os entregadores que fazem parte do grupo de risco, todos os entregadores que eventualmente têm algum sintoma que possa eventualmente ser o coronavírus, e essa galera está hoje em casa recebendo a remuneração média que eles já recebiam de nós. Então eles não estão trabalhando. Esse é o primeiro ponto. O segundo a gente estendeu uma série de benefícios, ou criou uma série de benefícios para que eles possam passar por esse momento. Então, por exemplo, a gente levou uma rede de laboratórios, consultórios e hospitais que eles não têm que pagar a mensalidade, não têm que pagar a taxa de adesão, e tem um desconto enorme na consulta para que eles possam buscar o privado, caso eles tenham alguma dificuldade de buscar o público na sua região. Do lado do consumidor, o consumidor começou a trabalhar a gorjeta de uma forma muito mais forte, porque é assim que ele pode ajudar de uma forma mais incisiva, né? E a gente viu, por exemplo, entre esse último mês de abril e o mês anterior de março, a gente viu um crescimento de 100% nas gorjetas. Incrível. Uhum. E a gente tem visto pontualmente algumas outras ações. Eu vou destacar uma que é muito legal. Vários clientes estão eventualmente pedindo algo. Exato, e eles mandam uma mensagem pro restaurante e falam, cara, não é para mim, é pro entregador, chegando aí dá para ele. E isso, cara, tem sido lindo, porque a gente tem visto esse processo de empatia, que a gente tanto luta aqui dentro para que aconteça, acontecendo de forma muito natural. E isso tem deixado a gente muito mais feliz. O que a gente precisa, só para a gente não ter um mundo muito cor-de-rosa na nossa frente, é passar dessa pandemia, contar com que as pessoas continuam com esse lado empático. É isso que eu ia falar agora. O que você acha disso? Você acha que elas vão continuar? Não, eu não acho que vai continuar 100%. Mas eu acho que vai ficar uma raiz, uma semente muito importante. Aí cabe a nós aqui continuar trabalhando muito duro para isso, cabe aos entregadores cada vez mais terem uma conduta perfeita do ponto de vista de prestação de serviço, e aí aos poucos a gente pega essa semente, soma esses 2 pontos que eu comentei aqui agora, e a gente vai continuar essa jornada de transformação ao longo do tempo. Aí virou a sociedade 4.0, né? Aí é papo para o ano que vem, vamos ver se continua, né? Gostei, boa. É isso aí, conversei com o Diego Barreto, CFO do iFood, obrigado demais pela conversa. Quem quiser continuar, nossos LinkedIn estão aqui do lado, tem o chat para deixar perguntas também, e tem também o nosso grupo do Telegram de Transformação Digital, entra lá, a gente está sempre entregando mais conteúdos para vocês. Diego, valeu demais, cara, obrigado. Valeu, cara, brigadão. Tchau, tchau, pessoal.
Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.